O que parecia ser a arrancada perfeita do Los Angeles Lakers rumo aos playoffs virou um verdadeiro colapso. Depois de um mês de março dos sonhos, onde o time parecia ter se consolidado na briga pelo título, abril chegou como um balde de água fria. Lesões, derrotas humilhantes e conflitos internos. A receita completa da crise. Mas afinal, o que aconteceu com os Lakers? Antes, já se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nada. Há poucos dias, o cenário era o inverso. O time vinha embalado, confiante, solto no ataque e com o elenco encaixado. Muito disso passava pelas atuações de Luka Doncic e Austin Reeves, que vinham comandando o ritmo ofensivo. Da noite pro dia, porém, tudo mudou. Lakers e Thunder, dois dos times mais quentes da liga, se enfrentaram no dia 2 de abril em um dos jogos mais esperados do ano. A trágica derrota por 43 pontos de diferença doeu. Foi uma exposição completa. A defesa não parava ninguém e o ataque não respondia. O golpe mais pesado, porém, foi confirmado depois. O coração da equipe simplesmente parou. Uma lesão no tendão da coxa deixou Luka Doncic, o principal jogador da equipe, de molho. Não é só sobre pontos. É sobre controle de jogo, leitura e liderança. E como se não bastasse, Austin Reeves, a segunda potência em termos de pontuação, sofreu uma lesão abdominal de grau 2 com prazo de 4 a 6 semanas para a recuperação. E o impacto, como era de se esperar, foi imediato. O ataque perdeu fluidez, as jogadas ficaram previsíveis e o peso todo caiu nas mãos de LeBron James, naturalmente em queda física e técnica aos 41 anos de idade. Assim, a realidade apareceu. Sem as estrelas, a competitividade em alto nível não existe. Esse jogo não só abalou o desempenho, mas também mexeu com algo ainda mais perigoso: a confiança. E quando o problema sai de quadra, a situação fica ainda mais delicada. É importante contextualizar que o Lakers, já despedaçado, enfrentou novamente o Oklahoma City Thunder e dessa vez a humilhação veio em casa. Novamente uma derrota por quase 40 pontos de diferença. E na coletiva pós-jogo, o técnico J.J. Redick decidiu criticar publicamente o próprio elenco. Sobre substituir Rui Hachimura, ele afirmou: "Não estava fazendo seu trabalho, então eu o tirei." Sobre Jared Vanderbilt, pedi tempo técnico para tirá-lo do jogo. Foi uma sequência de coisas que ele fez errado, mas nada pessoal. E sobre DeAndre Ayton, ele não conseguia segurar a bola. Naturalmente, o resultado de toda essa conjuntura é o pior possível. Um elenco com moral em queda, um ambiente instável e um time que apenas luta para sobreviver aos trancos e barrancos na parte mais importante do ano. Um roteiro completo digno de um filme de terror do começo ao fim. E olhando pra frente, a expectativa não é nada boa. LeBron James ainda joga em alto nível, mas é impossível esperar que ele consiga conduzir um time ao título sozinho, como já fez na década passada. A grande maioria das projeções indica uma queda precoce na fase eliminatória. Em resumo, os Lakers foram de promessa a dúvida e de dúvida a azarão. Março foi de esperança, mas abril foi de realidade. E a pergunta que fica é: esse time ainda tem de onde tirar forças para se recuperar ou já está tudo perdido? Se depender da concorrência no Oeste, é difícil esperar alguma coisa. Isso porque todos os adversários diretos na disputa por algo relevante estão em ascensão, assim como o time de Los Angeles também estava. A diferença é que o destino não equilibrou os contratempos entre todos os candidatos, mas resolveu lançar tudo em cima de um lugar só. O Thunder passou das 60 vitórias mais uma vez e retomou a confiança do começo de temporada histórico que havia feito. Os Spurs se consolidam cada vez mais como contenders reais, mesmo com um núcleo tão jovem, mas que é comandado por um talento geracional e único na história da NBA, Victor Wembanyama. Os Nuggets, que justamente tomaram o terceiro lugar da conferência, superaram a irregularidade e os problemas de lesão para embalar a maior sequência positiva da própria campanha e chegar nas melhores condições possíveis ao momento mais importante do ano. O Houston Rockets vive um cenário semelhante. Superou adversidades relativamente parecidas que também envolviam problemas fora das quadras e contam simplesmente com o melhor que Kevin Durant pode entregar, e a gente já sabe bem do que ele é capaz. O desespero é tão grande que Luka Doncic resolveu, por conta própria e uma decisão bombástica e controversa, buscar tratamento na Espanha para ter acesso a um arsenal de mecanismos maior do que qualquer um que ele encontraria nos Estados Unidos, em uma tentativa milagrosa de estar saudável o mais cedo possível
possível nos playoffs. Ou seja, se levarmos em conta o começo da fase eliminatória, o esloveno precisaria transformar uma recuperação de 4 a 6 semanas em um tratamento emergencial de aproximadamente 15 dias. No entanto, a ideia é que tudo seja conduzido com cautela e que a própria reação do corpo do atleta seja responsável por ditar o ritmo do retorno às quadras. Mesmo assim, toda e qualquer aceleração de processo que foge do natural envolve riscos, sejam eles grandes ou pequenos, a médio ou a longo prazo. Só vamos entender os desdobramentos completos de toda a situação, quem sabe uma questão de meses ou até anos, a depender da quantidade de contusões que Luka continuar enfrentando. Ou seja, mesmo se tudo parecer resolvido em breve, o final da história ainda pode passar longe do ideal e colocar o futuro dos planos da franquia em xeque. Realmente não existe uma certeza de cenário positivo, nem na melhor das hipóteses, o que só prova o tamanho do problema. Enquanto isso, o time, que não tem nada a perder, tenta extrair o melhor de quem está disponível. Mas se o elenco de apoio já rendia dúvidas e era visto como pior do que o dos adversários diretos, imagina só agora. Nomes como Rui Hachimura e Luke Kennard, os mais capazes ou menos incapazes para os corneteiros de entregar algo próximo de protagonismo, representam o último fio de esperança de não fazer tão feio assim enquanto os verdadeiros protagonistas não voltam. Para se ter uma noção, podemos esboçar algo próximo de uma formação ideal para provavelmente começar a pós-temporada sem Doncic e Reeves, até mesmo com alguma base nos últimos jogos. Marcus Smart, caso realmente volte a tempo, agrega muita experiência, além de uma relativa qualidade em armação e arremesso, além do ponto forte dele, claro, que é a defesa, fator primordial a essa altura do campeonato. Luke Kennard tem excelente aproveitamento e pode aumentar ainda mais o volume em chutes para 3 pontos, além de aumentar a contribuição com a bola nas mãos e entregar um alto número de assistências sem a presença das estrelas. LeBron James sabe lidar com a responsabilidade mais do que ninguém, mas tem toda a questão da idade, da aparente queda de rendimento técnico e até da parte física, que infelizmente não o impede de sofrer uma eventual lesão que resultaria em mais um trauma para o elenco. Jake LaRavia, que parecia uma boa contratação nos primeiros meses, oscilou muito desde então e não é confiável para receber minutagem, tanto por questão de experiência quanto também por nível. E por fim, DeAndre Ayton, que entre altos e baixos, boas e más atuações, ainda carrega uma pequena chama de esperança de voltar a entregar desempenhos e lances dominantes no garrafão, mas parece, no entanto, cada vez mais distante disso. Com todo o panorama detalhado em mãos, qual é o caminho ideal para o Lakers percorrer daqui em diante? Registre sua opinião nos comentários, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para entender os próximos capítulos dessa história. Aquele abraço, obrigado pela audiência e até a próxima.